Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Nolasco, sou professor, pastor do Ministério Vinha aqui em Brasília e fui convidado para dar essa aula para vocês do curso de armatiologia. Aí você deve estar pensando assim: então Luiz, você é um expert em pecado? O Venâncio me deixou numa posição constrangedora. Muito espinhosa. Agora, se eu disser para você que sou expert em pecado, porque a martiologia é o estudo do pecado. E essa aula está sendo gravada e em seguida, juntamente com os slides, eu vou postá-la no YouTube para que você e as demais pessoas que queiram ouvi-la novamente, ou você querer encaminhar essa aula, você assim eu posso. Eu vou estar encaminhando o link para o Venâncio e depois ele encaminha para todos vocês. Mas para isso, antes de qualquer coisa, eu preciso perguntar se vocês se incomodam da nossa aula ser registrada. Todos vocês concordam que a aula seja gravada juntamente com a participação de vocês? Sim? Foi uma grande sacada gravar. Amém. Então fica registrado, os alunos aqui presentes concordaram com a gravação do nosso áudio. Bom, então, eu fui convidado para dar 3 aulas para vocês sobre a teologia do pecado. Ali eu só faço uma breve apresentação da minha pessoa, né? Eu sou professor na Secretaria de Educação também, trabalho há 20 anos com adolescente em conflito com a lei, e por conta disso eu fiz o meu mestrado, estou fazendo o meu doutorado em educação, voltado especificamente para não só levar uma formação e uma educação para esses jovens, mas também deixar o Espírito de Deus agir e usar através da minha vida para oferecer para esses rapazes algo além do conhecimento, e sim também o Evangelho. Amém? Bom, a nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre esses 6 pontos que estão na apostila que foi fornecida para vocês. Eles têm aquela apostilinha, aquele material que você mandou para mim, por escrito, aquele Word, que tem... Eles têm? Eu acho que eu mandei bem no início, né? Isso. Se não for, se ninguém recebeu... Eu recebi e me disseram que vocês tinham um conteúdo assim, com todos os temas, um pouco assim de todas as aulas que vocês estariam estudando, e então foi a partir daquele conteúdo que eu desenvolvi porque cada professor que está fornecendo, porque varia, né? Então cada professor está fornecendo um conteúdo, porque cada um pode dar a sua duração. Eu entendi. Como eu não sou pastor aqui nessa igreja, e eu assim me senti, ao mesmo tempo fui muito bem recebido, seria uma deselegância da minha parte oferecer algo que não fosse a partir do conteúdo que vocês colocaram. Então, logicamente eu estou desenvolvendo aquele conteúdo, estou aprofundando ele, mas seria uma deselegância da minha parte se eu chegasse eu vou chegar e vou trazer outros princípios, outros conteúdos que fogem aos objetivos do curso e que fogem, digamos assim, à concepção teológica dos irmãos, entendeu? Então isso é um pensamento meu, que eu acho que por respeito, por carinho, por consideração, e para vocês terem segurança, afinal, alguns de vocês não me conhecem, e aí falou assim: poxa, quem é esse cara que chega aqui e vem trazendo, vamos dizer assim, como diz no Velho Testamento, um fogo estranho no nosso meio? Não, mas porque, olha, hoje em dia, gente, tem cada fogo estranho nesse meio teológico, que misericórdia. Então nós vamos fazer uma definição de amartiologia, vamos ter uma conversa sobre o problema do mal, e esse termo de problema do mal é um
conteúdo filosófico, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Também tem alguma concepção doutrinária, mas a gente vai dar uma concepção um pouco mais filosófica, porque essa questão do problema do mal é um dos temas mais utilizados por aqueles que não creem em Deus para dizer que Deus não existe. Com a seguinte afirmação: como pode haver um Deus que é todo-poderoso, que ama a todos e que permite que haja o mal no mundo? Então essa concepção é muito utilizada, esse argumento é muito utilizado para aqueles que não creem no Senhor. Então a gente precisa trazer algum fundamento para vocês de raciocínio lógico e argumentativo para eles. Porque quem não acredita em Deus, gente, não adianta a gente argumentar só com a palavra, porque ele não acredita na palavra. Na realidade, todo tipo de argumento só vai ter eficácia se houver ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque é ele que vai convencer a pessoa a respeito de qualquer coisa, principalmente a respeito da pessoa do Senhor. Então vamos ver também algumas distorções da não compreensão do mal, algumas distorções até mesmo cristãs. Vamos falar sobre a origem do mal e pecado, e aí é importante a gente fazer uma dissociação de duas coisas. Origem do mal é uma coisa, origem do pecado é outra. Amém? E que as pessoas que não têm esse pensamento cristão, eles associam mal igual a pecado, e não são. Tá certo? E por fim, na aula de hoje, vamos apresentar o pecado como um problema humano. Alguém pode dizer, mas o diabo não pecou? Esse não é problema nosso. Amém? O diabo pode fazer o que ele quiser, não é problema nosso. Mas a Bíblia não fala que a nossa luta nas regiões espirituais, etc. Eu concordo, mas a Bíblia é bem clara que o seu maior inimigo se chama carne, chama-se você mesmo. Você é o seu maior adversário. E o diabo, que se opõe contra nós, ele usa a sua carne para você se afastar de Deus. E esse é o intento dele. Ele não usa outra coisa a não ser a sua vontade, a sua disposição, a disposição ao pecado que está presente no ser humano. Então, pensarmos que o pecado é um problema nosso e que a gente tem que estar vendo ele todos os dias nas nossas vidas, se você é um seguidor de Jesus. Esses dias eu estava na minha igreja e Deus deu uma palavra muito dura para mim, que me gerou o Senhor falou assim comigo: Luiz, você tem falado pouco do meu evangelho. Quantos você levou a Cristo esse ano? Pessoalmente. E eu não tive nenhum nome para dizer ao Senhor. Isso doeu muito no meu coração. E o que faz a gente não cumprir as ordenanças e os propósitos de Deus? Nada mais é do que os nossos pecados. Os nossos pecados que não só nos afastam do Senhor, mas eles nos impedem, nos amarram. Muito obrigado, viu? Ele cria os empecilhos, faz a gente criar desculpas, ou leva a gente a priorizar outras coisas que não seja o reino de Deus e a vontade do Senhor. Amém? Olha, Deus te abençoe, viu? A Bíblia fala, se alguém te oferece um copo d'água na categoria de profeta, ganha um galardão. Agora quem oferta dois copos d'água, pronto. Amém? Então vamos lá. Definição de amartiologia. Esse nome é difícil, até mesmo de falar. Vem do grego amartia, que quer dizer erro, pecado, mais a palavra logos, que quer dizer estudo. Então, como sugere o próprio nome,
é a ciência que estuda o pecado e as suas origens e consequências. Tá claro? Então, é o estudo sobre o que não se conforma com a lei divina, sobre tudo aquilo que vai contra as leis e os mandamentos do Senhor. Isso que a martiologia se debruça. Então, não é a questão do mal propriamente o foco do estudo. O foco do estudo é a questão do pecado. Mas a gente vai ver que acabamos sendo sempre puxados para tentar falar sobre a questão do mal. E o que é o pecado? O pecado ele sempre é um elemento que está associado à queda. A queda de quem? Do ser humano? Sim. Ah, mas o diabo não caiu. Como eu falei, a gente vai tocar alguma coisa nesse sentido, mas o nosso foco não é uma concepção angelológica de anjos. Por quê? Porque nós não seremos responsabilizados pelos pecados dos anjos. Nós seremos responsabilizados pelos nossos pecados. Amém? Pois não, querido. O pecado, para que nós venhamos a identificá-lo, a gente faz uma autoanálise, porque eu entendo que tem pecado que as pessoas pecam e ele não o acusa como sendo pecado. Entendi. Tá? E outras pessoas de fora veem como pecado, mas você não se condena, você não porque a Bíblia diz que o homem tem que se examinar, tá? Quando você se examina, você não vê aquilo como pecado. Entendi. Como identificar o pecado se você não está absolvendo ele como pecado? Eu estou entendendo o que você está colocando. Qual o seu nome, querido? Rubão. A observação que o Rubão fez, ela é pertinente. Só que, perceba alguma coisa. O pecado é uma transgressão à vontade ou à lei de Deus. Você, Rubão, você conhece todas as leis do nosso país? Não. Mas se você infringir qualquer uma dessas leis que você não conhece, mesmo não conhecendo, você não pode alegar desconhecimento. Exato. A mesma questão é o pecado em relação ao homem. Porque existem princípios, ordenanças divinas que Deus revela, e a gente vai mostrar, e que são reveladas, estão, vamos dizer, impressas na alma e no coração humano. E que mesmo ele, desconhecendo a norma divina, legal, isso não o deixa imputável em relação à lei e ao pecado. Perceba o seguinte, mas existe uma possibilidade de imputabilidade em relação a isso? Eu creio que sim. Mas quem vai dizer que é imputável ou não é quem julga. E quem julga é Deus e não sou eu. Amém? Então, Deus, se Ele quiser olhar para um ser humano e, por alguma questão, o considerá-lo imputável, isso é um atributo exclusivo de Deus, que o apóstolo Paulo, ele fala alguma coisa, se não me engano, lá em Romanos, no capítulo 3, quando ele está descrevendo, que ele faz uma descrição de que aqueles que com lei pecaram, com a lei serão julgados. Aqueles que não conheceram a lei, não serão julgados pela lei. E ele fala, serão julgados pelos seus próprios corações. Percebe que quem estabelece a forma de executar, digamos assim, um julgamento do pecado, é Deus, e isso não cabe a nós entrar no mérito do julgamento. Quem for da lei, será julgado fora da lei. E como é que vai ser esse olhar divino? Aí você deve chegar e falar assim, Senhor, é contigo. Eu não tenho como
explicar, nem o afirmar. O que eu falo para você é que o Deus revelado no Velho Testamento e no Novo Testamento sempre foi o Deus da graça e da misericórdia. E que Ele pode, mesmo na sua graça e misericórdia, Ele pode chegar para um desses que pecaram sem lei, condená-lo, como pode chegar para outro e absolvê-lo. Mas isso é um atributo que não compete a nós. E esse talvez seja o grande problema nosso quando a gente estuda a martiologia, é que nós nos colocamos no lugar de juízo. Ao invés de fazermos o estudo do pecado no olhar do confronto, de olhar para a sua trave, e não para o cisco do irmão. Mas muito bem colocado, viu, querido? Mas que é o caso, por exemplo, desses índios que descobriram agora na fronteira com o Peru, que não tem contato nenhum. Nunca tive. Aí, o cara morreu, como é que vai ser? Com a civilização. O cara está lá na selva. E aí, quem que vai julgar? É Deus. Como vai ser o julgamento? Mas eles têm o temor deles lá. Sim, é o que eu estou falando. Como vai ser o olhar e a ótica divina? Eu tenho certeza, Rubão, vai ser perfeita. Amém? E justa. Perfeita e justa, divina. Porque Deus não julga com o viés humano, nem a ótica humana. Né? Ele conhece o coração do homem, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê o ladrão da cruz, Dimas, a Bíblia não cita o nome dele. É uma tradição. É a tradição. Católica, né? Mas no Evangelho de Mateus fala que os dois que penduraram com Jesus zombavam contra ele. E Lucas e João falam que depois um deles chegou e, olha, faz mais isso não. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aquele camarada, ele não demonstrou, digamos assim, nem teve tempo de demonstração de arrependimento. E talvez nem diga para você que ele tenha se arrependido dos pecados que ele cometeu, porque ele não teve nem consciência disso. Mas a graça o alcançou. Glória. Hoje mesmo estará chovendo. A graça o alcançou. Porque, de alguma forma, ele abriu o coração para o Senhor. Reconheceu alguma coisa. Talvez não tenha nem reconhecido os pecados dele. Algo ele reconheceu ali. Ele era Deus, ele era o Senhor. Sim, ele reconheceu a divindade de Jesus. Isso foi suficiente para redimi-lo e ter o perdão dos pecados dele. Mas percebe que às vezes algumas máximas que a gente tem sobre a questão do pecado, a gente às vezes fala, não, se o cara não pedir perdão, Deus não vai perdoá-lo. Eu não sei, como eu falei, a ótica do julgamento não é nossa. Aspas. Pois não, querido? Sempre tem pregações que nós devemos perdoar os nossos inimigos, né? Sim. Eu consigo entender o seguinte: às vezes eu me coloco como Deus age. Para que eu alcance a salvação, eu tenho que me arrepender e confessar a Deus os meus pecados. Sim. Certo? Existe uma normativa a esse respeito. Senhor, perdoa meus pecados. Aí o Senhor me perdoa. Aí eu trago para cá o meu inimigo, para que eu perdoe ele também. Veja bem, se eu não pedir perdão a Deus, ele não vai me perdoar. Eu vou pagar os meus pecados. Eu vou pagar por isso. Deus não vai, senão ele vai perdoar todo mundo que pecou, não precisa pedir perdão. Então eu acredito que o meu inimigo se ele me causou um dano, para me perdoá-lo, ele tem que chegar e bom, é o seguinte, eu pisei na bola, eu queria que você me desculpasse. Porque fica difícil o cara me causar um mal e eu chegar, eu te perdoo, tá?
Não, então Jesus também vai perdoar porque eu estou pecando sem pedir perdão a ele. Preste bem atenção. Ele está colocando, então eu vou responder as tuas aspas. Há uma parábola de Jesus, que Jesus coloca de 2 servos. Havia um rei com 2 servos. Um desses servos devia, eram 5.000 talentos, acho que 5.000 talentos de prata. Para você ter uma ideia, 1 talento de prata era quase 3.000 denários. Isso. Em torno de 3 anos de trabalho, um talento. Se você for fazer a multiplicação, ele devia ao Senhor mais de 100 anos de trabalho para pagar a dívida que tinha. E aí diz o texto bíblico que esse rei chega e perdoa o devedor. Mas ele não pediu perdão ao rei? Falou que não. Ele pediu perdão ao rei. Então, Pediu perdão ao rei. ação. Isso, exato. O rei foi e o perdoou. Aí veio a condição seguinte do outro servo. O servo desse servo devia uma quantia ínfima em relação ao que ele devia. Ele pede perdão também a esse que foi perdoado, e ele manda executar a dívida. E aí o Senhor fica sabendo dessa história toda. O que a Bíblia fala? Que o rei chega, paga a dívida do segundo devedor, quita a dívida dele e executa a dívida do primeiro, voltando atrás. Dentro dessa questão, eu concordo com você, pegando só o espírito dessa parábola, da importância que a gente precisa ter de perdoar os pecados daqueles que são contra nós. Mas essa condição, ela não está associada apenas àquele que lhe pede perdão. Ela vai além. Porque a execução do rei falou assim: mas como? A dívida que você tinha comigo era incontavelmente impagável. E a dívida que essa pessoa teve com você, por pior que seja, por maior mágoa que ela tenha tido contigo, você tem a obrigação, é impositivo você perdoá-lo. O que Deus está colocando é que sempre temos que olhar que nós somos os maiores devedores a respeito com Deus. E que a dívida que os outros têm contra nós, quer seja por serem inimigos, nos perseguirem, fizerem algum mal contra a gente, essa dívida é infinitamente inferior. Logo, independente dele pedir-lhe perdão ou não, você imposto sobre você perdoá-lo também. Jesus até colocou isso bem claramente na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Eu sei, assim como perdoamos a quem não tem ofendido, independente deles pedirem ou não. Então, mas ele está pedindo assim, Senhor, perdoa. Ele pediu perdão. O que eu estou me colocando é que houve uma ação de pedir perdão. Tá? Por exemplo, estamos nós todos aqui, nenhum de nós... Não, eu entendi a sua colocação. A consciência que nós temos para que nós nos cheguemos a Deus, sem reconhecer nossos pecados e pedir perdão para que Ele nos aceite. Entendeu? Então, olhando nesse prisma, eu vejo da mesma forma. Se eu não pedir perdão ao Senhor, eu não vou conseguir me salvar. Sim, mas o que eu estou colocando aqui, se a tua colocação é se uma outra pessoa que se opõe a você, e se ela não pedir perdão, independente de ela não te pedir perdão, ela não se arrependeu. mas cabe a você a si mesmo
perdoá-lo. Não é alguém que te Por quê? É muito fácil falar isso. Não é fácil falar. Mas olha, Rubão, essa é a Então não preciso me arrepender. O Senhor vai Não. me perdoar de qualquer jeito. Não, lógico que Então, não. então é dois pesos, duas medidas. Não. Eu acho que são duas coisas aqui. São duas coisas diferentes. O professor aqui, até no início, ele até deu o exemplo do rapaz da cruz, né? Isso. Que ele falou bem assim, olha, a gente não sabe, nem sei se arrependeu, se ele falou assim, Senhor, me perdoa. Ele falou bem assim, lembra de mim, e Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo. A gente não sabe se é realmente como é que a gente... Às vezes a gente nem sabe todos os pecados que a gente tem. A gente vai fazer uma lista de todos os nossos pecados, se eu fiz isso, fiz isso. A gente vai fazer o pecado daquilo que vier o arrependimento, vier a nossa mente. Deus tem o critério. Agora, outra coisa, e eu acho que isso é o central de diversas parábolas, é aquela coisa assim, ó, meu irmão, meu relacionamento é contigo, bicho. Ó, entendeu? É eu e você. Deixa o outro. Isso aí é a parábola do trabalhador da Tantas última outras hora, parábolas são assim. sabe? Todas as parábolas é mais ou menos assim, ó, o negócio é entre mim e você. Entendeu? Eu sou dispensador da minha graça. E aí tem... Isso aí é como um requisito mesmo, assim. É perdoar. Ele não fala assim, se ele te pedir perdão, você perdoa. Ele fala assim, Eu sei, Então eu acho que assim... Não, a gente entendeu. Eu entendeu o que você está colocando. O que a gente quer dizer é o Eu estou me seguinte... colocando. Então, veja bem, se eu tenho que perdoar o cara Pois que é, não isso me que eu tô pediu dizendo. perdão, em tese, o Senhor vai me perdoar também. Se Isso me é um pedir perdão a ele. pressuposto. Isso é uma, digamos assim, Eu estou me fazendo entender? eu entendi. Ou seja, se eu perdoar alguém e não pedir perdão a Deus, eu sou perdoado também? Essa não é a grande questão. A grande questão é que o pecado, na realidade, o que é o pecado? É uma ofensa à vontade do Senhor. Sempre, qualquer pecado, o último a ser atingido é quem? É Deus. Esse pecado, essa transgressão, essa ofensa que você sofreu por uma outra pessoa, chegou também a Deus, porque ele quebrou um princípio divino. Então o pecado sempre vai ser uma questão de uma quebra de um princípio divino. Sempre vai ter, o fim da ofensa sempre vai chegar em Deus. No meio do caminho pode ter você, né? Que pode levar a rebordosa da consequência do pecado do fulano de tal. Mas independente disso, mesmo que você ainda padeça por conta do pecado dele, que ele pecou contra você, ele também está pecando contra Deus. Porque pecado é isso, é uma transgressão, não uma transgressão ao homem, é uma transgressão a Deus. Pastor, mas muitas vezes Pois pode não. acontecer até da própria pessoa não achar que me machucou, entendeu? E eu me sentir, e ali eu vou nas minhas orações e peço perdão, Senhor. Isso, libera o perdão. no meu coração, Libera o Senhor. perdão, porque eu que estou magoada, eu estou machucada, Isso. estou ofendida. Às mas vezes o cara nem sabe que nem te ofendeu. sabe. Aí eu não tenho acesso a ele, eu até tenho, mas ainda estou ali, porque eu vou chegar a ele e ele vai dizer, como assim? Como foi que eu te fiz? Uhum. Entendeu? Aí é a hora de você abrir o seu coração. Eu penso assim, pô. Mas Não, aí eu vou concordo com diretamente você. ao meu pai, eu libero o perdão e. Havendo a oportunidade de você conversar com a pessoa, Melhor. aí vem a própria recomendação de Jesus: pega a tua oferta, deixa ele voltar, se reconcilia com o teu irmão e vamos embora. E se ele não fizer isso, a Bíblia tem as várias recomendações, a Bíblia, que aí já é uma questão nem de pecado, já é uma questão eclesiológica, porque aí vai falar sobre a conduta que a igreja toma em relação a esse camarada que não perdoa alguém entre os irmãos. E aí eu não vou querer entrar no ramo da eclesiologia, porque vai ter alguém que vai estar falando sobre isso. Mas Vamos adiantar. O assunto polêmico mesmo. Ainda vai começar, vamos lá. Então lá, o pecado distorce a lei de Deus. Presta bem atenção, abre lá em Gênesis 3, que é onde o pecado começou, né? O pecado do ser humano começou. Gênesis 3, de 1 a 5. Acompanha aí. Você vai perceber como é que... alguém
pode discordar e eu dou toda a liberdade para você discordar. Mas eu creio que o pecado em Adão e Eva, ele não foi assim instantâneo, plupt, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi desenvolvendo no coração deles, como todo pecado faz. Se você vê lá Tiago, quando ele descreve o pecado que vem o coração, no coração ele gera cobiça gera isso, gera aquilo, e pum, e você peca. E foi mais ou menos assim que aconteceu com Adão e Eva. O que diz o texto bíblico, de que quando o pecado, são 3 princípios que acontecem. Existe, primeiro, uma distorção à lei de Deus, eles estão associados. O pecado, ele está associado com a distorção a uma lei do Senhor, ele está associado a uma distorção da pessoa do Senhor, e é uma distorção do poderio do Senhor. Então, uma distorção daquilo que Deus falou, é uma distorção daquilo que Deus é, e uma distorção daquilo que Ele faz. Sempre a pessoa, quando peca, ela justifica o pecado, se ela não se arrepende, ela justifica o pecado usando pelo menos uma dessas 3 argumentos. Antigamente era assim, hoje não é bem isso. Ou então, não, Deus quer a minha felicidade, afinal Deus é amor. Perceba, isso é uma distorção de quem é Deus. Ou distorção, não, Deus não vai me condenar. Não, isso é uma distorção daquilo que Deus pode fazer, que Deus condena. Então sempre o pecado está associado a esses 3 elementos. Eu lembrei um momento na Bíblia que isso acontece, na verdade até o contrário, na parábola dos talentos. Sim. Que um fala assim, eu sei que você é um senhor bom, severo. Severo. Isso. Onde não semeou, não sei o que, eu fiquei com medo e escondi. Foi um pecado meio que por omissão, o pecado daquele cara, mas ele pecou também por ter uma visão deturpada de quem o Senhor dele era. Exato. Né? Sempre o pecado está associado a esses 3 elementos, ou isoladamente, ou em conluio. No caso da queda, foram os 3, porque como foi que distorceram a lei de Deus? A serpente, quando chegou para a mulher, sim, só um elemento, tá, gente? Eu acho que aqui eu não coloquei, mas há vários anos atrás eu estava lendo um livro de um camarada chamado não sei se é o nome do autor, mas o nome do livro chama-se Síndrome de Adão. O que ele fala? É um livro para homens, viu? Os irmãos aqui, leiam esse livro. Ele faz um confronto sobre a masculinidade, como o diabo, o pecado imobiliza o homem. E naquele livro, quando li pela primeira vez, ele traz a seguinte colocação, de que Adão e Eva estavam juntos no ato da tentação. Aí eu pulei, não, peraí. Sempre li só estava só mulher. Aí ele cita, esse autor era em inglês, aí ele fala, segundo a tradução King James. Aí eu fui na tradução King James, que é uma tradução inglesa muito antiga e maravilhosa. E quando vejo na tradução em inglês lá, estava escrito assim, e Adão estava com ela. Aí eu fui em alguns comentários e algumas traduções no hebraico. E as traduções do hebraico e comentaristas judeus falando sobre a queda, dizendo que Adão estava junto com Eva. Isso depois trouxe para mim uma paz no meu coração. De que a queda não foi a mulher que chegou e como Adão chega, não, foi a mulher que você me deu, olha só, agora fez minha cabeça para eu comer desse fruto. Não! Adão estava presente, viu a serpente fazer todo
o processo da tentação e ele não fez nada. E é sobre isso que esse livro trata. Que às vezes nós, homens, vemos alguma situação, temos que tomar posição, a gente se acovarda, a gente congela, a gente trava, e a mulher chega assim pro lado: você não vai fazer nada não, homem? É ou não é? E a gente fica assim, ó, né, sem saber o que fazer. Aí o resultado, o que acontece? A esposa toma a frente, e aí os papéis são invertidos. E mesmo ela com toda a boa vontade de tomar a frente, quem tinha que ter tomado a frente era o homem, mesmo assim gera dano aos dois. Então, diz o texto bíblico que, voltando, quando a serpente fala para a mulher: não, você pode comer desse fruto, e ela falou assim: não, de todas as árvores do paraíso eu posso comer, menos da árvore do conhecimento do mal eu não posso nem comer, nem tocar. Se você olhar lá no texto de Gênesis 2, Deus não fala tocar. Deus fala só que não podiam comer. Ela acrescentou, ela distorceu uma verdade divina. Ela mudou. Deus não falou isso, podia tocar, balançar, que seja. Mas diz o texto de Gênesis 3 que a árvore do conhecimento do bem e do mal era algo que atraía, chamava a atenção. Tem uma outra coisa que eu até esqueci de colocar, porque o texto, aí eu tenho que dar uma compreensão maior. O pecado faz a gente inverter os valores divinos. Diz o texto de Gênesis 2 que existiam duas árvores. A árvore que estava no centro, que era a árvore da vida. O texto fala assim: a árvore que está no centro do jardim, que é a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meu entendimento, existem outras concepções, no meu entendimento é que no centro do jardim estava a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal? Estava onde? Qualquer canto, sei lá, ali, na porta, ali. Mas quando Eva é tentada pela serpente, ela fala que o centro do jardim era aqui, ó, no canto. Não, por quê? É onde é o centro do meu desejo, da minha vontade. Há uma inversão de valores e da importância. E o pecado também faz isso. A gente inverte, dá mais importância para aquilo que não tem importância. Segundo, que fala que houve a pessoa de Deus. Vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gente, Deus não é só isso, conhecedor do bem e do mal. Deus é muito maior. Mas a serpente joga: não, você vai ser como Deus, conhece bem do bem e do mal, você vai ser o cara, vai ser o bambambam. Percebe? Fez com que Adão e Eva distorcessem quem era Deus. E distorcesse também aquilo que Deus poderia fazer. Não, Deus não vai lhe matar. Você pode comer, vocês não vão morrer. Então o pecado tem essa condição. Bom, essa afirmação ela é muito forte. Deus está acima do bem e do mal. Aquilo que chamamos de bem nem sempre é a vontade de Deus, bem como aquilo que chamamos de mal. Vou repetir. Nem sempre aquilo que chamamos de bem é a vontade de Deus. E nem sempre aquilo que chamamos de mal não é essa vontade. Por quê?
O discernimento que temos hoje de bem e mal, na realidade, é uma consequência do pecado. A árvore, como se chamava? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu desse fruto dessa árvore, ele passou a fazer discernimento de bem e mal. Não estou dizendo aqui que Deus é mau, viu, gente? Quero deixar bem claro. Nem que Deus é bom. Deus é Deus. Quem fica fazendo essa classificação? Isso é bom, isso é mal. Isso é muito bom, isso é muito mal. Quem é? Nós, seres humanos. Nós que fazemos essa concepção do que é bem e do que é mal. Aí que a gente está começando a entrar para a filosofia. A filosofia, ela não... Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, vamos lá. A filosofia, ela não compreende o pecado. Por quê? O bem e mal acaba sendo uma consciência de pecado. A filosofia, ela concebe bem e mal como uma racionalidade humana. A filosofia compreende o pecado, mas a ótica humana sobre o que é moralmente bem ou moralmente mal. E aí, quando a gente fala daquilo que é moralmente bom ou moralmente mal, está associado à história, à cultura, ao momento. Vamos dar um exemplo, claro, tá bom? A gente, hoje em dia, entre a nossa juventude, infelizmente, não é considerado moralmente mal dois jovens, mesmo solteiros, terem relacionamento sexual. Um casal de jovens. Eles vão falar assim, não, a gente está se conhecendo. Está ficando. Ou coisa parecida. Por quê? As concepções de bem e mal, elas estão associadas à história, à cultura. Está associada a diversas questões que hoje tem uma visão e que anos atrás tinha outra visão. Vou dar um outro exemplo, contrário. Hoje, qual o nome do irmão? O Cláudio. Se o Cláudio estivesse há 200 anos atrás, ele não poderia estar aqui sentado, abraçado com a esposa dele. Ele seria considerado pária, por conta da tez da sua pele, considerado escravo, nem ser humano. Se ele tomasse um copo d'água, eu jamais, ou uma outra pessoa que poderia beber o copo d'água. Aquele copo é de uma pessoa negra, então não posso. Por quê? Há 200 anos atrás, a escravidão não era considerado algo moralmente mal. E hoje é considerado moralmente mal. Vocês estão entendendo, então, o quanto a cultura e a compreensão histórica, elas estão interferindo naquilo que dizemos, o que é bom ou o que é mal? Ficou claro? É o que eu fiz no início, lembra? Sim. Dependendo da concepção, eu vou mensurar se é pecado ou não. Quando o senhor faz a analogia do casal que está ficando, para eles é normal. Sim. Não é pecado. Mas se fosse algum tempo atrás, não poderia. Mas essa é uma ótica natural e na moralidade humana. Agora, a ótica divina, o preceito divino, estabelece a norma de que aquilo é pecado. Porque o ser humano, ele não faz, o cara que não acredita em Deus, ele não tem um entendimento de pecado. Ele tem entendimento de que é bom, o de que é mal. O que vai ser um bem para a sociedade ou um mal para a sociedade. O que vai ser um bem para ele ou um mal para ele. Essa é a concepção dele. Um casal que é membro de uma igreja, que foi criado dentro do Evangelho. Sim. Para ele, esse ficar, eles sendo jovens, é um pecado. Sim.
cara que está lá no mundo é normal. Não. Então ele não tem ele não mensura que é um pecado. Ele não faz essa mensuração, porque ele está envolvido sobre essa distorção da lei divina. Se existe pecado, a lei divina é distorcida. Então, esse casal que você colocou, de irmãos, ele tem compreensão da lei divina. Então, ele percebe como pecado. Aquele que não tem essa compreensão da lei divina, ele distorce essa lei, distorce quem é Deus, distorce o que Deus é capaz de fazer por conta disso. E aí com isso, ele justifica moralmente, socialmente, culturalmente as suas ações, e não por uma questão de pecado ou não. Ou seja, no julgamento de Deus ele seria condenado, no caso? Aí já estou colocando. Você colocou um outro ponto. Não, veja bem. Não. Julgamento de Deus é de quem? De Deus. Então eu não posso falar nada. Tá bom? Tá certo? No meu julgamento humano, acho que ele vai ser condenado. Mas o julgamento, você colocou a chave, é de Deus. E o julgamento de Deus, quem vai dar a resposta é Deus, meu amigo. Ponto final. Pois não, querido. Uma observaçãozinha aqui. Eu até falei isso, acho que na aula passada, a respeito de Salomão, né? Sim. O homem, depois de Cristo, mais sábio, e que no final da vida, né, no livro, já quando ele já está mais velho, ele, lá no finalzinho, no último capítulo, já nos últimos versículos, ele fala assim, depois de tudo isso, falado, pensado, vivido e visto tudo, a conclusão é essa: segue os mandamentos de Deus, sabe? Segue a lei de Deus, e vai dar tudo certo. É mais ou menos isso. E o que Deus queria desde o início, por proteção, inclusive, é assim, olha, é igual uma criança, sabe? A criança não tem a condição de julgar o certo e errado, e o pai quem fala assim, meu filho, não chega perto da janela, que se você não chegar aí, você vai... não pega no forno aí, que senão você vai se queimar. Aí o que a gente fez, né, com esse conhecimento do mal, é a gente julgar. Não, isso é tão ruim assim, não. Sendo Deus, onisciente, onipotente, a gente não confiar no julgamento dele, nas diretrizes que ele está dando, meu filho, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. É, por aí. No final das contas, segue o que Deus diz, que vai dar certo. Eu acho que é mais ou menos isso. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Repensando nossa compreensão da moralidade humana, bem, e de Deus. Eu depois tenho que corrigir ali, viu? Isaías 53:10. Abre aí, por favor. Vamos lá. Vou cutucar vocês agora, viu? Outra pessoa compara, logo em seguida, lê João 3,16. É um texto famosíssimo. Ambos são famosos. 53:10. Isaías 53:10. Quem achou pode ler, por favor. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Diz assim o texto: e Deus se agradou de moê-lo. Esse é um texto de 53, está falando, é um texto profético messiânico de Jesus. Deus falou que se agradou de moer o filho. Meu Deus. É o que o profeta está dizendo. Moê-lo. A minha está aqui. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando você olha João 3,16, que a gente fala, quase todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente fala assim, mas essa fala que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse deu em sacrifício, deu como oferta de morte, para morrer no seu lugar. Que pai faz isso com o filho? Que pai mata o filho? Vê o filho sofrendo. Oh, meu filho, como é bom te ver moendo. Oh.
Eu estava conversando isso hoje com meu esposo. Pois é, ué. O Isaac, ele sofreu, né? Nem fez, né? Percebe? Olha só, gente, como eu estou trazendo esse texto, a concepção humana nossa não consegue admitir isso. Como é que Deus se agradou de moer Jesus? Percebe? Outro texto lá, 1 Samuel 15:3 e João 9, de 1 a 3, por favor. 1 Samuel 15:3 e João 9, de 1 a 3. Quem achou 1 Samuel primeiro? Agora vão, atacam os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. João 9, de 1 a 3. João 9, de 1 a 3. Passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Fechou. E aí Jesus responde. Respondendo Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Vamos lá. 1 de Samuel 15. Deus falou claro, chegou para Saul, através de Samuel, vá lá nos amalequitas e não deixa nem beber. Na ótica humana, nós devíamos dizer que esse Deus é um Deus cruel, é um Deus mau, porque isso vai contra a nossa ótica natural humanitária. O texto de João 9, de 1 a 3, às vezes a gente fala até com certo romantismo. Mas aquele cego de nascença, ele nasceu cego para a manifestação da glória de Deus. Gente, um cego já tinha lá pelo menos uns 30 anos, vamos dizer assim. 30 anos cego! Aí você vai dizer assim: poxa, Senhor, não dá para manifestar a glória de Deus assim em 1 ano, não, 6 meses. 30 anos cego para a manifestação da glória de Deus. Percebe que num olhar humano alguém vai chegar assim: esse Deus, ele é um Deus que gosta de brincar, de fazer a gente palhaço, né? 30 anos o cara lá penando, cego, para manifestar a glória de Deus. Como ele cego? Porque perceba, a glória de Deus não era sendo manifesta quando ele vendo. A glória de Deus era manifesta com ele cego. Independente dele estar vendo ou não, a glória de Deus era se manifesta na vida daquele homem. A glória se tornou muito mais manifesta quando ele foi curado. Mas independente disso, a glória de Deus já se manifestava na vida dele. A glória de Deus se manifestava na sua vida, meu irmão, antes mesmo de você ser salvo ou não. Antes mesmo de a gente receber uma graça ou não, essa glória se manifesta em nós. Então aí você vai ficar assim pensando, mas percebe que às vezes quando a gente, diante de um ateu, ele pode chegar para nós e vir em cima da gente com... E aí, como é que a gente vai responder? 1 Coríntios 2, 14 a 16. Esse é um texto bem conhecido, que vai falar sobre a sabedoria e a loucura humana. Que a loucura do homem, ela é... A sabedoria humana não se compara nem mesmo com a loucura divina. Colocando mais ou menos em outras coisas, que são concepções que andam por fundamentos distintos. Como é que é isso? Vou dar um exemplo para você. Imagina uma criança sendo tratada por um veterinário. Por mais que o veterinário saiba, ele chama até médico veterinário, né? Por mais que o veterinário tenha alguns princípios de saúde, de medicina, coisa parecida, o cara não pode tratar a criança da mesma maneira que ela trata um animal, mesmo que ele tenha o mesmo peso.
3 quilos de alguma coisa, etc. e tal, tem algumas semelhanças. Assim. Não pode. Porque são caminhos são linhas diferentes. Você não pode você trata as coisas iguais como as outras coisas iguais. Você não pode tratar as coisas iguais com coisas diferentes. Percebe? São elementos diferentes na química, na física. Isso é muito próprio. Então, os conceitos de Deus, aquilo que Deus pensa, ele trilha pela mente de Deus. E a mente humana trilha pela mente humana. A gente, infelizmente, não consegue alcançar a mente de Deus. Nós só conseguimos alcançar quando a graça chega até nós. E por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 1,18, que para mim é um dos versículos mais fortes que tem. Quando ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Depois leiam aí Gálatas 1, 10 e 11, que a gente vai seguindo à frente. Então, a compreensão que temos de bem e mal é uma compreensão caída. Tá claro? Limitada. Ao invés de compreendermos sobre pecado, a gente, na filosofia, ficam se debatendo sobre o que é bom e o que é mal. Mas faz isso sempre na ótica humana. O ato de pecar não consiste em fazer bem ou mal, mas em obedecer ou não a Deus. Amém? Isso é pecado. Pecado não é fazer o bem ou fazer o mal. Pecado é não fazer a vontade de Deus. Isso é pecado. E a base bíblica está lá em 1 João 3,4, 1 João 5,17, a parte A do versículo. Mas, pastor, pois não, querido. Tem várias situações, eu acho, na nossa vida que não é clara qual é a vontade de Deus. Verdade. Bom, aí vamos lá. A Bíblia fala que a vontade do Senhor ela foi revelada. Aonde está a vontade do Senhor? Na Bíblia. Palavra. Está revelado ali, em tudo. Aí você, mas vamos dizer, mas será que eu devo escovar meu dente ou não? Né? Sei lá, essas coisas assim do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Perceba, a Bíblia fala lá em João 5, 16 e 17, que Jesus, em tudo, buscava orientação do Pai, ouvia do Pai, e aquilo que o Pai lhe falava, ele fazia. E se existe algo que eu desafio a você fazer sempre, é isso. Se você não encontra algo que está revelado na palavra, que é tácito, que está explícito, que é uma normativa clara, evidente, se você está em dúvida, vá aos pés do Senhor e espere Deus falar. Espere Ele falar. O grande problema nosso é que a pós-modernidade que estamos inseridos hoje, ela é da impulsividade. Você tem que tomar a decisão ontem, não é de agora. E aí dentro dessa impulsividade, mas o vendedor é o cara que mais quer que você seja impulsivo, que você nem pense. Não, vamos lá, assina. Não, deixa eu pensar. Não, se você for pensar, eu já vou passar para outra pessoa, eu estou indo embora. Não, então assina. Leva você no impulso, porque essa, digamos assim, é a prática do vendedor, ele quer vender. E o princípio é nós temos que ouvir de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. E a gente não tem um consultor que é o Espírito Santo, né? Exato. Então, ouça, vá aos pés do Senhor. Deus é um Deus de revelação. Ele sempre se revela. Busque ao Senhor, enquanto Ele se pode achar. Olha, a Bíblia fala, olha, se você me buscar,
eu vou até você se buscar de todo o coração. O que tem que fazer é isso. A gente precisa buscar ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, como está escrito lá em Deuteronômio 6, que era o maior mandamento. Quando Jesus fala, ama o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com tudo que você tem. Isso é amar o Senhor, então eu vou buscar o Senhor, com tudo que eu tenho, com toda a minha força, com toda a minha disposição, para ouvir dEle. Vamos lá. A origem do pecado e não do mal. Amém? Amém. A origem do pecado está sempre associado ao coração do ser. Então, aonde está associado o pecado? Ao coração. Isso acontece com você e aconteceu com o diabo também. Se você for pegar o texto lá de Isaías 14, 13 e 14, você vai ver que o pecado no coração de Satanás aconteceu quando em seu coração desejou sentar no lugar, tal, quero lá em cima com o Senhor. É no coração, sempre é no coração que se instala o pecado. E isso também aconteceu com Adão e Eva. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente a comeu. Bíblia King James atualizada. Essa é a tradução. Essa é uma Bíblia já em português, mas a versão King James. E o problema do mal? O problema do mal se dá na questão: pode um Deus fazer o que é mal? Essa é a grande questão. Esse é o mal, né? É. Essa questão está associada, a questão do mal, ela está associada a uma série de doutrinas que nós temos, né? Como a eleição, a responsabilidade humana, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Por exemplo, eleição. O que a Bíblia fala? A Bíblia tem a palavra eleição? Que Deus elege? Que Deus escolhe? Tem ou não tem? Tem. Se Deus escolhe os escolhidos, Ele escolhe também os excluídos. Ele vai dizer, você vai ser salvo, o outro ali não. Isso é eleição? Está na Bíblia? Está. Existe a questão da responsabilidade humana. Sim. Deus chega e fala e cobra a sua responsabilidade por aqui. Deixa eu só concluir, senão não vou passar adiante. Deus cobra de você a sua responsabilidade, a sua liberdade de escolha. Mas espera aí. Se esse Deus, Ele sabe de todas as coisas, que responsabilidade você tem? Se Ele sabe o que você vai fazer amanhã, então Ele está dizendo, está predeterminando o que você vai fazer. Então, a tua responsabilidade vai para onde? Ele sabe que você amanhã vai pecar. Se Ele sabe que amanhã eu vou pecar, então Ele está dizendo, olha, amanhã às 15 horas, Venâncio vai pecar. Está aqui no livro da vida, está escrito, todas as nossas coisas estão lá. Aonde está a responsabilidade, já que Deus, que é conhecedor de todas as coisas? Aonde está essa responsabilidade? Esse é um problema que a filosofia vai tentar trazer, ela vai tentar questionar. Outra questão, sobre a onisciência. Se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que você vai pecar, então Ele está determinando o seu pecado. Um outro problema é da onipotência de Deus. Até a onipotência de Deus é questionada sobre a questão do problema do mal. O mal, porque existem algumas concepções que até colocam o Deus de um lado como o bem e do outro lado o mal, como uma força oposta. E dentro dessa lógica, Deus nunca vence o mal, porque sempre o bem e o mal estão sendo
confrontados. Epícoro foi um filósofo grego. E ele foi um dos caras que, digamos assim, mais desenvolveu a questão do bem e do mal. Que entre os gregos já tinha a ideia de Deus como um grande artesão, que eles chamavam de um demiurgo. Um Deus se criava, colocava o ser humano e falava assim, vai, agora é só vocês. Ele é artesão que moldava e deixava. E aí ele fez a seguinte colocação, ó, não há Deus, porque senão, por que um justo sofre? Essa pergunta que ele fazia. O epicurismo e o hedonismo é a busca do prazer. Tem a sua melhor expressão nos tempos de hoje, na atual pós-modernidade. Que hoje, então, o mundo fica regendo por essa questão. A busca do prazer e a busca da resposta de que eu, ser humano, posso resolver as injustiças do mundo. E as pessoas ficam assim, pensando. Outra afirmação. Se existe um Deus de amor, não pode haver o mal. Como existe o mal, não existe Deus. Essa é a afirmação das pessoas que não acreditam no Senhor. Bom, o que você dizer? Sobre o critério da eleição. Sim. Deus elege você e você. Tá? Você vai bem para longe, você vai ficar perto de mim. Se o cara não pediu para nascer, tá? Eu não pedi para nascer. Eu venho aqui, o cara vai me julgar, me levar para o inferno, tu vai levar para Deus. Entendeu? Eu acho que isso é meio injusto, cara. Você vai falar não é comigo. Vai conversar com quem julga. Não, isso é muito fácil. Não, também acho. Desfalar, vai também falar com acho. Mas eu acho que é uma tremenda Sim, eu concordo. Em outras palavras, eu até vou ter que discutir aqui. O cara não pediu para nascer. Pois é. O cara vem e se arrebenta todo, né? O cara vai... Esse raciocínio, Rubão, é um raciocínio pequeno em relação a Deus. Mas é lógico. Não estou dizendo que ele é ilógico, não. Ele é lógico. Por isso que eu coloquei o texto de 1 Coríntios. Deus não é um Deus da lógica. A lógica de Deus não segue a lógica do homem. A lógica de Deus não... Eu vou trazer agora, daqui a pouco, aqui, ó, algumas questões sobre a tentativa de tentar responder o problema do mal. Um deles é o dualismo, né? Bem e mal como forças opostas. Então as pessoas fazendo Deus é o bem, Deus é o cara. Não posso conceber Deus como nenhuma malignidade em Deus, porque faz essa questão de mal, não associa o mal como uma consequência daquilo que o homem próprio gerou. Sempre vai achar que existe uma força positiva, divina, e uma força negativa, maligna. E aí tem as diversas expressões, né? Deus e Satanás, anjos e demônios, yin e yang, luz e trevas. Sempre a gente às vezes fica preso a essa questão. Só que, gente, Deus está muito acima da nossa compreensão de bem e mal, como a gente mostrou aqui. E não anda na nossa lógica. O pensar de Deus para o homem, como citei em 1 Coríntios 1,18, é loucura. Mas o homem insiste em querer interpretar. Exato. O homem vai continuar. Por isso que nós não seguimos ao Senhor, como Paulo fala aos Gálatas, com raciocínios, olha, não vou chegar com um convencimento para vocês. Eu cheguei a vocês, foi com manifestação do poder de Deus. Você não foi convencido que era pecador, porque te diga assim, cara, você não presta, Rubão.
Você foi convencido que era pecador porque o Espírito Santo mostrou para você quem era Deus. Com certeza. Nem quem você era, ele mostrou para você quem era Deus. E você, diante desse Deus revelado, você não teve outra reação a não ser se jogar aos pés dele e se prostrar. Você não foi convencido logicamente por isso. Você foi-lhe revelado essa pessoa divina e não convencido sobre essa pessoa divina. Por exemplo, a grande dúvida sobre a grande ponderação que a gente coloca sobre essa questão do dualismo: Deus tem inimigo? Deus tem inimigo? Ele fulmina os inimigos. Exato. Deus não tem inimigo. Deus é Deus. Aonde está o diabo em relação disso? Cara, nos cabelos dos pés lá embaixo. Deus não tem inimigo, gente. Deus não tem uma força que é como fosse um vetor no sentido contrário a ele, que o imobiliza. Deus é Deus. Por isso que quando ele se revelou a Moisés, ele disse: Moisés, diga ao povo lá no Egito que o eu sou lhe enviou. Eu sou porque eu sou o que sou e defini. Quando ele manda, até o diabo obedece, né? Né? Até o diabo obedece. Aqui, ó, o problema do mal e o tempo. Esse é um outro. Isso foi os crentes que desenvolveram. Existe uma teologia chamada teologia do processo. Muita gente, muito teólogo bom, reconhecido, segue ela, porque ela tenta compreender a lógica divina, mas ela mata com um monte de coisa. Ela fala o seguinte: Deus é amor, é poderoso, mas não tem o poder, não tem todo o poder. A palavra onipotente quer dizer todo o poder. Não, ele não tem todo o poder. Porque se ele tem todo o poder, que poder você tem? Nenhum. Se não temos poder nenhum, temos livre-arbítrio? Não temos. A teologia do processo, ela vai nesse argumento. Tenta dar assim: olha, Deus não tem todo o poder, porque se ele tem todo o poder, você não tem poder nenhum. E aí não existe responsabilidade individual. E a outra questão é do tempo. Deus não pode saber o futuro, porque se ele sabe o futuro, e se ele é onisciente a respeito do futuro, ele determina o que você vai fazer. Então, Deus estaria preso ao tempo, porque se ele não sabe o futuro, ele sabe até as possibilidades. Essa teologia coloca. Ele sabe as possibilidades do futuro, mas eles não conseguem ver a questão de que o futuro Deus já determinou, porque segundo essa concepção teológica, se isso acontecesse, não existiria livre-arbítrio. E a grande bandeira deles, dessa teologia do processo, é o livre-arbítrio. Muita gente crente boa que eu conheço defende essa ideia. Pois não. Pois não, pode fazer. A sensação que me dá, por exemplo, essa explicação é uma tentativa, esforço de colocar Deus na nossa lógica. Exato. Porque a gente tem uma linearidade de tempo que vem o passado, depois vem o presente, depois vem o futuro. Isso. E não necessariamente para Deus é assim, é a nossa... Marcela, você disse tudo. Assim. Essa concepção, já vou te passar a palavra, Nossa. Essa concepção teológica é um esforço de tentar dar uma racionalidade lógica para Deus. Pois não, Venâncio? Porque tem um nó maior aí. Deus é presciente, não é? Satanás foi criado por ele, né? Ora, se ele é presciente, sabia que Satanás ia dar maior escarcéu desse, por que criou ele? Exato. Então, a gente não consegue. Isso aí deixa a gente doido. Deixa doido. Mas olha, eu vou trazer um argumento que vai apaziguar o seu coração. Vamos lá. Respostas ao problema do mal. Amém?
Nem os olhos. As respostas ao problema do mal estão associadas à nossa concepção sobre justiça divina. Porque lá no fundo você vai falar assim sobre isso é justo ou injusto. E essa concepção de justiça divina é chamada de teodiceia. E a teodiceia são respostas racionais dadas por filosofias teístas em uma visão consequencialista, ou seja, o bem e mal existem no mundo em função das ações dos agentes que Deus criou. O diabo é um ser que Deus criou? É. Todo o ser que Deus criou, ele, no caso, o ser humano e os seres angelicais, eles receberam uma racionalidade, uma liberdade de opção, de escolha, coisas que os outros animais não têm. Porque quando a gente fala de código genético, significa o seguinte: um animal ele não pode mudar. Você nunca vai ver uma barata voando de barriga para cima. Entendeu? Agora, nós não nascemos na água, mas a gente aprende a nadar. Vocês entenderam? A gente cria meios para voar, apesar de não ter asa. Então o ser humano, ele é um ser que é capaz de transformar o ambiente e se transformar, ou se adaptar, ou se moldar. Isso que discerne a sua racionalidade. Os outros seres, não. Mas, voltando àquela questão da consequência, bem e mal existem no mundo em função das ações dos agentes criados por Deus. Então, quem criou o bem e mal? Não foi Deus. É criação nossa, das nossas ações. Quando você age fora da vontade de Deus, você desencadeia o processo do mal. Você desencadeia a consequência do mal. A Bíblia fala que quando o homem pecou, a terra foi transformada. A terra não tinha espinhos, nem cardos, etc. Era o paraíso. Mas quando veio o mal não, a consequência do pecado que gera esse mal, as coisas são distorcidas. Quando o diabo cai, pela concepção recriacionista, que o diabo cai entre Gênesis 1 e 2, houve o caos causado pela queda. E a queda foi fruto de uma escolha. Eu quero me sentar ao lado de Deus, eu ser como o Altíssimo, etc. Isso porque Deus te criou livre para você optar por segui-lo ou não. E também deu essa opção para os seres angelicais. Eles tinham a opção ou não de seguir a Deus ou não. Então essa é a principal argumentação que eu tenho, que a gente coloca essa concepção consequencialista. A condição de bem e mal, então, está diretamente ligado ao livre-arbítrio do ser humano. Negar a consequência de bem e mal, então, seria automatizar o ser humano. E existem muitas coisas que para a gente que são resistências, oposições, que sem elas você não sobreviveria. Vou dar um exemplo para você. Todos os dias você tem que vencer uma força quando você sai contra você, que quer deixar você na cama o dia todo. Não é a preguiça, não. É a gravidade. Você precisa vencê-la, porque senão você fica caindo prostrado lá no chão. Eu vou ser deputado, vou acabar com a lei da gravidade. Amém. Agora, o pior é o seguinte: você sabia, se você não tivesse a lei da gravidade, você
não sobreviveria, porque a gravidade é que faz com que os nossos ossos tenham força. Eu sou professor de educação física. Quando um astronauta vai fica no espaço, ele tem que fazer atividade física para o osso dele ter atrito, ter pancada, ter contato, porque senão ele perde massa óssea. E aí quando ele volta para o planeta Terra, os ossos dele estão todos fragilizados. Nós precisamos então, perceba, de oposição até mesmo para a gente viver. E aí alguém vai dizer, essa oposição é um mal. Não é nem mal, nem bom. É necessário. Agora, aquilo que a gente concebe como mal, que é verdadeiramente mal, que destrói, sempre é fruto de alguma ação do homem. Essa ação atinge, vamos dizer, terremoto. É fruto do pecado original, já que a terra foi transtornada. As enfermidades é fruto da consequência do mal, do homem. E assim vai, gente. A fome é fruto da ganância, porque se existe fome em um lugar, existe sobejamento em outro. Agora, professor, tem um versículo que talvez seja mal interpretado. Sim. Eu acho que é lá em Isaías, que diz que o Senhor, Ele criou o mal. Eu acho que é mal interpretado. Concordo com você. Então eu tenho que ver que mal é esse. Até você depois da próxima aula fica o dever, traz a referência exata para eu dar uma olhada. Também ele diz pra gente não zombar de Satanás, né? Geralmente assim, dá glória em tudo. Então, tipo assim, tá doente, dá glória. Então, nas coisas boas dá glória, nas coisas ruins dá glória. Então quer dizer que o mal serve para nos fortalecer. Sim! Né? Ele quer tipo que a gente tenha fortalecimento. E aí nessa ótica, o mal não é mal. O mal é bom. Tem uma história. Pois não. Que um casal, acho que você sabe dessa história. Não sei. O casal tinha uma vaquinha. E a vaquinha, então, não sei. Que eles viviam só daquele leitinho da vaquinha. Ali, não fazia mais nada. Aí passou um cara lá, olhou aquilo ali, aquela terra grande, e todo mundo ali, mamando na teta da vaquinha. Aí ele pegou, a vaquinha estava assim na beira do precipício, ele empurrou, matou a vaquinha. Coitado da vaquinha. Aí tocou um rebu, cara, ele ficou embora. Aí voltou um certo tempo, passou lá, estava cheio de alface, legumes. Mas o que houve? Não, é que nós começamos a trabalhar porque a vaquinha que dava leite pra gente morreu. Morreu e nós tivemos que correr atrás. Entendeu? Foi o bem. Acabou, não foi mal. Motivou ele a correr atrás para o mundo. E aí, de repente, o que, digamos assim, o mal da consequência do pecado é para provocar no ser humano? Arrependimento. Veja o quanto a desobediência lhe causou. Cara, que M grande que eu fiz. Meu Deus, me perdoa. Na hora que o parafuso aperta. Não traz aquele versículo agora não, depois a gente conversa, tá? Vamos lá, porque senão não consigo adiantar aqui. Vamos lá, aqui ó. Sem compreender a sua essência, Deus permite que o homem experimente o mal promovido pelo próprio homem. A onipotência de Deus está associada ao seu querer, vontade e princípios. O livre-arbítrio da criação e o peso qualificado do bem sobre o mal são alguns desses princípios. O que eu estou falando aqui? O que é o peso qualificado do bem sobre o mal? Lembra? Peso qualificado é que o bem que a gente faz sempre pesa mais do que as nossas falhas, do que os nossos erros. Lá no Velho Testamento fala que o Senhor abençoa até 1000 gerações e castiga até
até 4. A maldição, perceba, em relação à bênção, ela é infinitamente não, é bem menor. Uma chega a 4, outra chega a 1000. Percebe? De que, então, a onipotência de Deus está associada ao seu querer e vontades e princípios. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus faz, Ele vai fazer, independente do que você queira ou não. A dificuldade que tem da filosofia é tentar entender, mas como esse Deus onipotente, eu sou livre? Isso é um mistério que nós não conseguimos argumentar pela razão, mas se cremos pela fé. Eu creio que esse Deus onipotente, Ele é tão onipotente que Ele me deu o livre-arbítrio de não vou deixar Ele escolher, de não interferir. Isso é uma ação de onipotência, né? Aquela assim, conseguir carregar a pedra, que é a questão da retórica, né? Deus pode outras coisas? Pode. Então Ele pode fazer uma pedra que não possa carregar? A retórica desse argumento dá mais ou menos nisso. Deus é tão onipotente que Ele é capaz de criar um ser totalmente livre para escolher, apesar da onipotência dele. Isso, para mim, é uma afirmação da divindade de Deus, e não de uma limitação. Gente, eu estou bagunçando a cabeça de vocês. Uma das melhores aulas que assisti aqui. Que bom. Vamos lá. Então vamos seguindo aqui. Estou acabando. Respostas ao problema do mal. A teodiceia é da edificação da alma. Em função de suas escolhas, que tipo de ambiente Deus poderia criar para mudar sua criação? É exatamente a questão de estar vindo, como intervindo ou permitindo, para poder te levar ao convencimento, para te trazer você para o centro do seu querer. Em um ambiente de confronto e resistência, sob essa ótica, o mal passa a ser um bem. A teodiceia é da discórdia. Deus é o sumo bem, e para compreender o que isso significa, é necessário haver um mal, não como defendem os dualistas. Percebe? Para se compreender que esse Deus é o sumo bem, Ele é amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de juízo, é um Deus de julgamento, é um Deus de princípios, Ele precisa criar uma imagem oposta dele para você ver. Olha, isso daqui é apenas uma pequena amostra do que não é Deus. Estão entendendo? A própria percepção de se estabelecer algo que distorce desse Deus, que foge desse Deus, e Ele permite que isso se estabeleça, é para você perceber que existe algo muito melhor, que é o próprio Deus. Quem tinha esse argumento foi Santo Agostinho. E ele falava uma coisa que, para mim, ele tinha uma frase no livro dele, numa das obras dele, ele fala assim, olha, que vai representar muito bem isso. Quem experimenta manjar, jamais vai querer voltar a comer lavagem. Vocês estão entendendo? Para a gente entender que existe um manjar delicioso, é preciso fazer o cara experimentar a lavagem e fazer a comparação. Olha, isso sou eu, Deus. Isso é a consequência do pecado, lavagem. E o homem experimenta isso. E se ele experimentava a lavagem e experimenta Deus, qual homem vai querer voltar a querer comer lavagem? Naturalmente e racionalmente nenhum. A principal resposta ao mal, contudo, não está na razão, mas em nossa fé. Aí a gente passa a régua. É a fé. É a fé. Amém? E acho que a gente está chegando então ao final. Deixa eu ver se só tem mais. Eita. Ih, Jesus. Misericórdia. Eu tenho mais quanto tempo? Está acabando, né? Acabou já.
Então, olha, nós vamos parar aqui sobre a condição original do homem, amém? E na próxima aula a gente continua. E eu espero que tenha sido edificante a nossa aula, o nosso encontro. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.